capítulo 9, a parte B do versículo 9 até o 22. Aliás, versículo 19, a parte B, até o 22. Amém, meus irmãos? Nos diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, antes da gente começar a meditar nesse texto, vamos orar mais uma vez, em concordância com as orações já feitas. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine nesta noite. Oremos. Bondoso Deus, Pai Santo e Poderoso, em nome de Jesus, nós te louvamos e te exaltamos na beleza da tua santidade, Pai. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. Nós te agradecemos por tua santidade, por tua perfeição, por teu amor incondicional e por tua santa paciência. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, nos enchido de graça. O Senhor tem nos dado a liberdade de louvarmos ao teu nome. E por isso nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito fale conosco nesta noite. Que o Senhor tome os meus lábios para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. E que essa passagem de hoje seja esclarecida para nós. E que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, há momento na história da igreja em que Deus ele faz algo inesperado. Quando nós, nesses períodos em que estamos fazendo a exposição do livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo como Deus ele opera de forma inesperada. Como o nosso Deus ele opera de forma soberana. E como Deus ele não se submete à vontade dos homens. A gente vê isso na história da igreja. Deus, ele sempre faz algo, meus irmãos, que é inesperado para nós. Nós vimos nas nossas exposições que Deus, ele faz aquilo que é improvável. Aquilo que aos olhos humanos, de acordo com a perspectiva humana, não tem explicação e é impossível de acontecer. É assim que o nosso Deus operou no passado, é assim que o nosso Deus opera agora no presente, e é assim que Deus continuará operando no futuro. O nosso Deus, meus irmãos, ele é imutável, e ele age de forma que nos surpreende, ele age de forma que nós não esperamos. Nós vemos, meus irmãos, que Cristo, ao ressuscitar, ele se levantou para transformar vidas. E é isso que nós vamos ver nesta passagem de hoje. Hoje vai ser uma pregação simples, curta, mas vai ser uma pregação que fala ao nosso coração. Uma pregação que nos leva a enxergar a beleza que é o Evangelho, como esse Evangelho opera em nossas vidas à medida que ele nos encontra, à medida que ele quebra a dureza do nosso coração. Nós vamos ver, meus irmãos, que Saulo, ele era o último homem que alguém poderia imaginar que se converteria ao cristianismo. Nós vimos na semana passada, ou na semana retrasada, por quais motivos, da perspectiva humana, era impossível que Paulo se convertesse ao cristianismo. Nós passamos, dentre todas as coisas que a gente falou, nós vimos que um dos motivos era que Paulo era um judeu convicto, fariseu formado por Gamaliel. Nós vimos que Paulo ele não simpatizava com o cristão, e tanto é que nesse caminho que ele está saindo de Jerusalém para Damasco, ele está com uma carta de autorização
para prender todos os que seguiam o caminho. Então, de uma visão humana, Saulo era o último homem que alguém imaginaria sentado na igreja. Sentado ouvindo a pregação. Sentado ouvindo falar e após falando de Cristo. O último homem, meus irmãos, que alguém imaginaria que iria ser pregador do Evangelho. Paulo era defensor da lei, meus irmãos. Paulo ele era tão zeloso que o meio que ele achou para preservar o judaísmo era prendendo os cristãos, era perseguindo os cristãos, era matando os cristãos. Então ele era o último homem que alguém imaginaria defendendo Jesus Cristo como o Messias. Era o último homem, meus irmãos. De todas as pessoas da face da terra daquele tempo, o último que alguém imaginaria se converter ao cristianismo seria Saulo. Mas aqui, meus irmãos, em Atos capítulo 9, versos 19, parte B ao 22, nós encontramos um dos momentos mais impressionantes do Novo Testamento. Nós vimos aqui que aquele que era perseguidor se torna agora proclamador do Evangelho. Nós vimos aqui que aquele que era inimigo dos cristãos se torna irmão, se torna um com aquele corpo. Nós vimos aqui que aquele que era o destruidor da fé se torna agora o defensor da fé. Ele não é mais aquele que quer espalhar, ele é aquele que quer ajuntar. Ele é aquele que quer comunicar essa fé. Ele não quer mais destruir, ele quer defender. É isso que nós vamos ver aqui dos versos 29, parte B ao 22. E esse texto, meus irmãos, ele não descreve apenas o início do ministério do apóstolo Paulo, mas ele revela o que a graça de Cristo faz em qualquer pecador. Revela o que a graça de Deus, a graça de Cristo fez em mim e em você. Porque talvez, meus irmãos, muitos de nós aqui, antes nem queríamos saber de Cristo, nem queríamos saber de igreja. Mas a graça de Cristo é tão poderosa que assim como ela transformou Paulo, e esses versos mostram o início do seu ministério, a graça de Deus ainda continua transformando nossas vidas. E também, meus irmãos, colocando sobre nós o privilégio de nós proclamarmos a palavra de Deus. Isso aqui nos mostra, meus irmãos, que a graça de Cristo transforma radicalmente, dá nova identidade para nós e nos coloca na missão, aquela missão que Cristo falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que a graça poderosa de Deus faz em nossas vidas, ela nos transforma radicalmente. E nós, meus irmãos, devemos compreender isso com clareza. A graça de Cristo é quem transforma as nossas vidas. Só que a graça de Cristo não nos transforma de fora, ela nos transforma de dentro. Ela transforma em primeiro lugar o nosso coração e a consequência inevitável disso é que o nosso exterior é transformado por essa graça. Agora nós vivemos na graça de Deus. E nós precisamos entender, meus irmãos, o contexto dessa carta. O contexto imediato de Atos 9, nós vimos na semana passada. Atos 9, ele vai narrar a conversão de Paulo. Em primeiro lugar, nós vimos aqui no capítulo 9 que Paulo ele parte de Jerusalém para Damasco com a carta para a prisão, para poder prender aqueles que seguiam o caminho. Mas entre Jerusalém e Damasco, Paulo ele tem um encontro com Jesus Cristo. E esse encontro que Paulo tem com Jesus Cristo transforma radicalmente as suas vidas. Em primeiro lugar, Paulo ele fica cego carnalmente, mas os seus olhos espirituais se abrem. Paulo fica 3 dias cegos. 3 dias cego. E então Deus envia um homem por nome de Ananias para ir falar com Saulo, para orar por ele. E quando quando Ananias conversa com Saulo e ora por ele, imediatamente Saulo ele recupera a sua visão, é batizado e recebe o Espírito Santo.
E agora, meus irmãos, dos versos 29, a parte B do versículo, ao 22, Lucas, ele vai responder a seguinte pergunta: o que uma conversão genuína produz em nossas vidas? É isso que esse texto, esses versos vai nos mostrar, meus irmãos. E aqui Damasco, a cidade para a qual Paulo estava indo para prender os cristãos, é um cenário muito significativo, porque Damasco ele era um centro judaico. Ele era muito importante fora da Palestina, e em Damasco continha várias sinagogas. Então era um lugar muito importante, meus irmãos. E Paulo ele está indo lá para Damasco justamente para prender aqueles que seguiam a Jesus Cristo, aqueles que pregavam no nome de Jesus. Vale ressaltar que antes desse evento da morte de Estevão, que vai desencadear a perseguição à igreja, Paulo saindo com carta de autorização para prender os cristãos em Damasco, nós vamos ver que Pedro e João já haviam sido presos, que os discípulos já sofriam uma perseguição por parte dos judeus, por parte do Sinédrio, mas agora a perseguição se escalonou e Saulo está indo para prender os cristãos. Mas antes de Saulo chegar em Damasco, meus irmãos, Deus o encontra. E Deus transforma a vida de Saulo drasticamente, poderosamente, soberanamente. Agora aquele que estava indo para Damasco para prender os cristãos, está indo, na verdade, para anunciar que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Rei dos Reis, que Cristo é o enviado de Deus, que por meio de Cristo há salvação. Aquele que estava a princípio com o propósito de terminar com essa religião, de acabar com o cristianismo, Deus o converte em uma das principais vozes daquela época. Uma das vozes mais importantes. Aquele que fazia muito sofrer, agora foi chamado por Deus para sofrer pelo Evangelho. E é assim que Deus faz nas nossas vidas, meus irmãos. Deus nos encontra. Deus quebra a dureza do nosso coração e nos faz instrumento de suas mãos. Deus transforma a nossa visão humana, os nossos pecados. Deus quebra a dureza do nosso coração e agora nos coloca para trilharmos em um novo caminho. Deus transforma a vida de Saulo. E agora aquele que é perseguidor se torna o perseguido por amor do Evangelho. Aquele que falava no nome, que na verdade odiava o nome, queria prender aqueles que falavam no nome, se torna o proclamador deste nome. E Lucas, meus irmãos, apresenta Saulo como um novo personagem-chave a partir daqui. A partir daqui, Saulo ele se tornará, ou será mais conhecido como Paulo, porque o nome de Saulo não se transforma em Paulo, não é mudado. São dois nomes diferentes, um de origem grega e outro de origem romana. Mas é o mesmo nome. Deus não transforma o nome de Paulo, nem de Saulo. Só que agora ele vai ficar conhecido mais por nós, como Paulo. E ele vai se tornar a figura central da expansão missionária até o final desse livro de Atos. Nós vimos que dos versos 1 até os versos 8, Saulo nem era mencionado. Só que agora, meus irmãos, após a morte de Estevão e após a primeira aparição de Saulo, e a sua conversão do capítulo 9, nós iremos ver que daqui por diante fala das viagens missionárias de Paulo. Fala dos feitos do Espírito Santo através da vida deste homem. A partir daqui, meus irmãos, ele vai se tornar a figura central para a expansão do cristianismo. Mas Lucas, meus irmãos, ele tem um objetivo a escrever esses versos. Ele quer nos mostrar que desde o início, que Paulo ele não foi feito, meus irmãos, apóstolo pelos homens. Mas ele quer mostrar que Paulo foi feito apóstolo por Cristo. Foi Jesus quem chamou Paulo. E isso dá autoridade apostólica para Paulo. Nós vimos aqui, por exemplo, o verso 19 do capítulo 9, a parte B. E diz assim: e esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então aqui, meus irmãos, nós iremos enxergar
como se procede uma verdadeira conversão. Paulo, aquele homem bravo que eu falei na pregação anterior, aquele homem que estava disposto a acabar com o cristianismo, se converte. E ao se converter, o que é que o versículo 19, a parte B, nos diz? Nos diz que ele esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ele é inserido no corpo de Cristo. A primeira evidência da conversão é que você passa a sentir prazer em se reunir com seus irmãos. Você passa a amar. O perseguidor agora é recebido como irmão. Não é mais alguém rejeitado pela igreja, é alguém que se relaciona com a igreja. É alguém que é instruído pela igreja. É alguém que vive a vida da igreja. É a marca da primeira conversão. É a marca de que alguém se converteu de verdade. Não existe isso, meus irmãos, de dizer que nós somos crentes em Cristo Jesus, mas não queremos saber do corpo de Cristo. Porque muitos se levantam por aí e dizem assim: eu sou crente, mas eu não preciso ir para a igreja não. Isso é conversa fiada, meus irmãos. Nós vimos aqui na conversão de Paulo que a primeira coisa que acontece ao se converter é que ele é inserido no corpo de Cristo. É que ele é inserido na igreja. Agora ele é recebido como irmão. E isso nos mostra que a conversão, ela implica imediatamente uma nova comunidade. Porque tem pessoas que querem se converter, entre aspas, mas não quer sair da sua comunidade. Não quer sair do seu ambiente carnal. Não quer sair do ambiente que proporciona a ele a viver uma vida de degradação e de pecado. Quando nós nos convertemos a Cristo, meus irmãos, essa conversão, ela implica imediatamente uma nova comunidade. Nós agora andamos com o povo de Deus. Eu não estou falando de um discurso exclusivista, de você se prender a uma comunidade. Eu não estou falando de você ficar numa bolha, não é isso. O que eu estou dizendo é que agora você é diferente. É que agora você está no mundo, mas você não faz parte deste mundo. É que agora a comunidade que lhe dá prazer não é uma comunidade que se escarnece de Deus. Uma comunidade que zomba das coisas espirituais. Uma vez que você se converteu, você sente prazer em estar na igreja com o povo de Deus. Você sente prazer em ser alimentado pela palavra. Porque, meus irmãos, é muito fácil para nós abrirmos mão do culto e da comunhão para ficarmos em casa nos nossos prazeres. É muito fácil, meus irmãos, nós abrirmos mãos do momento de adoração a Deus para ficarmos assistindo um filme, uma novela, um seriado. Mas as evidências, as marcas da verdadeira conversão é que agora nós temos gosto pela comunidade. Nós nos reunimos com os nossos irmãos. Muitas pessoas, meus irmãos, têm morrido na fé por conta desse discurso barato de que você pode ser igreja fora do corpo. É impossível, meus irmãos, você ser igreja fora do corpo. É impossível você ser um membro sadio fora do corpo. Porque se você, como um membro, está fora do corpo, você não recebe sangue, você não recebe os nutrientes necessários para você sobreviver e logo apodrece. É por isso que, ao nos convertermos a Cristo, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Nós somos inseridos na comunhão. Aqui, meus irmãos, nós vemos no verso 19 que Saulo ele passa de opressor para participante da comunhão. Não é alguém mais que atormenta a igreja, é alguém que compartilha, que desfruta da comunhão com a igreja. E a marca da conversão. A segunda verdade que nós vimos se encontra no verso 20 e diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Você percebe a urgência desse texto? O texto diz: e logo
Isso mostra que não havia demora do apóstolo Paulo, porque o evangelho precisa ser proclamado por nós, meus irmãos. Não pode haver demora. Nós precisamos entender esse senso, ter esse senso da urgência da pregação do evangelho. Paulo se converte e logo, e sem demora, ele começa a anunciar Jesus Cristo. A falar que ele é o Filho de Deus. E isso nos mostra que ao nos convertermos a Cristo, imediatamente somos inseridos ao corpo, mas também não nos vergonhamos do nome de Jesus. Na escola, nós falamos de Cristo. No trabalho, nós falamos de Cristo. Na nossa casa, nós falamos de Cristo. Logo, é o que o texto nos diz, logo pregava. E pregação não é você vir aqui à frente. Pregação é você anunciar as boas novas para as pessoas que estão ao seu redor. Aqui não está dizendo que Paulo de imediato se tornou o eurúrito do cristianismo, como ele se tornou no decorrer da trajetória missionária dele. Mas logo ele pregava, meus irmãos. Eu não sei a profundidade da pregação de Paulo, mas eu imagino que seja muito profunda, porque ele já era um estudioso. E o Espírito Santo iluminou a sua mente. E agora ele compreendia aquela lei que ele tinha em mãos. Mas muitas vezes, ao nos convertermos, nós não vamos compreender as Escrituras com a mesma profundidade do apóstolo Paulo. Mas nós somos chamados a logo pregar o Evangelho. Você pode não saber tudo do Evangelho. E você não precisa saber tudo do Evangelho imediatamente. Mas você precisa logo pregar o Evangelho. Você precisa logo anunciar para aquelas pessoas que sabem menos que você, o pouco que você sabe. Anunciar que Cristo, Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus. É isso que Paulo anunciava. Ele anunciava a Jesus. E ele afirmava que Jesus era o Filho de Deus. E é isso que nós, enquanto convertidos, devemos fazer. Nós não somos chamados, meus irmãos, a pregar outro nome. Nós não somos chamados, meus irmãos, a pregar psicologia. Nós não somos chamados, meus irmãos, a pregar doutrinas humanas. Nós somos chamados para pregar Jesus e dizer que Ele é o Filho de Deus. É essa mensagem que o mundo precisa receber, que Jesus é o Filho de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a fé verdadeira, ela gera testemunhos verdadeiros. Se você de fato creu em Cristo Jesus, você não mede esforço para falar dele. Você quer anunciá-lo. Você sente sede em proclamá-lo. Se você não sente, meus irmãos, eu convido a cada um de vocês a pedir que o Espírito Santo coloque esse desejo no seu coração, esse senso de urgência, que coloque em nossos corações. Porque, meus irmãos, esse mundo é tão terrível que às vezes esfria a nossa fé, nos faz enfraquecer, desanimar. Mas aqui nós vimos, meus irmãos, que a fé, ela gera um testemunho verdadeiro. E a mensagem de Paulo é muito clara. Paulo não faz arrodeio. Paulo não está preocupado em beleza da palavra, de palavras. Paulo fala que Jesus é o Filho de Deus. Algo que nenhum cristão de Damasco, meus irmãos, ousaria esperar ouvir dos lábios do apóstolo Paulo ou de Saulo. Tanto é que o texto vai dizer que aqueles que ouvem o que Paulo fala ficam atônitos, assustados. Porque era algo inimaginável. Isso nos leva a uma outra reflexão. É que não existe coração duro, não existe coração tão duro que Deus não possa aquebrantá-lo. Não existe pessoa tão ruim que Deus não pode transformá-lo. Não existe nada que seja impossível para Deus. Porque o nosso Deus é poderoso. Esse Deus transformou um religioso assíduo que odiava o cristianismo e o tornou pregador do Evangelho. Sabe aquele parente seu difícil, duro, coração de pedra? A esperança para ele. Sabe aquela pessoa ranzinza
aquela pessoa que fala mal do cristianismo, que questiona, que zomba da sua fé, a esperança para ele. Porque Jesus, meus irmãos, ainda pode transformá-lo como transformou Paulo. O mesmo Jesus que operou na vida de Paulo, opera nos dias de hoje, meus irmãos. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não existe pecado grande, meus irmãos, para a graça de Deus. Porque aonde o pecado abunda, superabunda a graça. A graça é ainda maior, muito mais abundante. E aí nós vamos ver no verso 21 a reação daquele povo. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E não veio para aqui com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes? Olha que coisa interessante. Agora esses judeus, essas pessoas que estão ouvindo essas palavras de Paulo, estão atônitas. Estão sem entender nada. E isso nos mostra, meus irmãos, para a majestade e a soberania de Deus. Porque aquelas pessoas que às vezes nós olhamos dizendo, não vai se converter coisa nenhuma. Aquilo ali, nem Deus dá mais jeito. Às vezes a gente diz isso quando a gente olha para pessoas difíceis. Mas eu quero dizer para você que essa pessoa pode ser um testemunho grandioso para nós contarmos, meus irmãos. Pode ser o motivo de muitos se perguntarem, mas não era fulano que bebia, que fumava, que se prostituía, que fazia tantas coisas? Porque nós rotulamos as pessoas pelo que elas fazem. Nós dizemos se alguém pode ser salvo ou não pelo que nós enxergamos, pelo que nós rotulamos. Mas Deus não olha para as nossas rotulações. Deus não olha para o que nós falamos. Deus simplesmente age. E quando Deus age, nos espanta. Porque nós não estamos acostumados com o poder, a majestade e a graça de Deus. Nós pensamos que a graça de Deus é pequena demais, é fraca demais, mas não é, meus irmãos. A graça de Deus é poderosa e ela transforma todos. Desde os alcoólatras, aos drogados, aos que são considerados pela psicologia loucos. Deus transforma todos, porque há poder no nome de Jesus. Porque é Jesus quem transforma. Porque é Deus que opera nas vidas das pessoas. Então, ao olhar para as pessoas, não rotule elas. Não diga, esse aqui é amaldiçoado. Esse aqui não tem mais jeito. Olhe para ela com o mesmo olhar que Cristo olharia. A esperança para ela, porque a graça de Deus é abundante. A salvação para ela, porque há poder no nome de Jesus. A esperança porque Deus ainda salva o mais vil, o mais miserável pecador, meus irmãos. Tenha ânimo para aquele parente terrível. Tenha ânimo para aquele vizinho perturbado. Tenha ânimo para aquela família que despreza o cristianismo. Olhe com ânimo, olhe com esperança, porque ainda há salvação disponível. Porque Cristo ainda opera no nosso meio, meus irmãos. E quando Cristo transforma pessoas difíceis é tão maravilhoso. Porque as reações são exatamente como essas. Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E não veio para aqui com o fim de os levá-los presos aos principais sacerdotes? Olha que coisa maravilhosa é a graça de Deus. Transformou drasticamente a vida daquele homem perseguidor. E colocou ele para anunciar as boas novas. A transformação, meus irmãos, que Deus faz na vida de pessoas difíceis é tão radical e tão maravilhosa que causa confusão na mente de quem está vendo. As pessoas não compreendem. Às vezes vê o cara deitado, largado no chão e a gente despreza e de repente aquele cara está são, está sarado, está recuperado.
E aí, como é que fica a nossa mente humana, limitada pelo pecado? Nós ficamos confusos. Isso nos leva somente a uma coisa: a adorarmos ao Todo-Poderoso. A Deus que merece toda a glória, meus irmãos. A graça, ela sempre surpreende e ela humilha o nosso orgulho. Ela nos humilha. Porque nós não podemos bater no nosso peito e dizer: eu fiz alguma coisa. Porque a graça, ela só aponta para a soberania de Deus. Do Deus que salva quando quer, que salva quem quer e opera da forma que quer. E nós não podemos fazer nada quanto a isso. Só ficarmos atônitos. Só ficarmos confusos. Porque a graça de Deus não cabe na nossa caixinha. Não cabe dentro da sacolinha que nós projetamos para colocá-la. A graça de Deus é grandiosa. Ela transforma a minha vida. E ela pode transformar a sua vida, a sua vida, a sua vida. Deus pode te transformar hoje. Deus pode restaurar a sua vida hoje. A graça de Deus pode se tornar abundante para nós hoje. Não amanhã, não depois, mas hoje. A graça de Deus, meus irmãos, para nos salvar. E ela humilha o nosso orgulho, porque ela revela o poder soberano de Deus. E o versículo 22, meus irmãos, já andando para o final, nos diz que Saulo, porém, você vê que contraste maravilhoso. Não é um contraste belo? O que é que o versículo 21 diz? Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o homem não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome e não veio aqui com o fim de os levar presos aos principais dos sacerdotes? Aí o contraste do texto. O texto não dá sequência nesses que estão falando acerca de Paulo. O texto vira a página e diz: Saulo, porém, cada vez mais se fortalecia e confundia os judeus que habitavam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. E eu penso que esse contraste aqui é de propósito. Porque muitas vezes as pessoas falam das nossas vidas. Mas tu não fumava? Mas não era tu que ficava falando da vida dos outros? Mas não era tu que ficava gritando, causando barraco? Mas nós, porém, crescemos e nos fortalecemos no Senhor. É o contraste que Deus faz nas nossas vidas. Enquanto muitos falam da nossa conversão, Deus nos faz crescer. Enquanto algumas pessoas estão atônitas, atormentadas porque nos convertemos, Deus está fazendo a gente crescer em graça e em sabedoria. Então não ligue, meus irmãos, se as pessoas estão falando a seu respeito. Se você está sendo fiel a Cristo, você está sendo fortalecido no Senhor. Se as pessoas dizem não tem mais jeito, Cristo está transformando a sua vida e é Ele que dá a palavra final, meus irmãos. O verbo aqui fortalecia é espiritual e teológico. Saulo, ele cresce no entendimento das Escrituras e no poder do Espírito Santo. É esse o crescimento que Deus espera na nossa vida, meus irmãos. É que nós cresçamos no entendimento das Escrituras sagradas. Sabe o que é que acontece? As pessoas se acostumaram a viver de oba-oba, em falsa espiritualidade, achando que o poder de Deus está desvinculado de palavra, de Bíblia, de estudo. Muitos, na falsa convicção de que a letra mata, mas o Espírito vivifica, desprezaram drasticamente a leitura da palavra. Quando, na verdade, quando a Bíblia diz que a letra mata, está falando da lei, de tentar se justificar pela lei. Porque aqueles que tentam viver pela lei e quebram um dos mandamentos, quebra toda a lei e logo está em estado de morte. Mas o que Paulo está falando aqui não é que nós devemos desprezar o estudo. Paulo era estudioso, meus irmãos. E Deus espera de nós que nós cresçamos também no entendimento das Escrituras. E não pense que você vai entender as Escrituras sagradas sentado simplesmente num banco de uma cadeira, ouvindo as outras pessoas falarem. Nós temos a Bíblia em nossas mãos, meus irmãos.
E essa Bíblia aqui, linda, com as letras, tem até Bíblia com letra graúda, foi feita justamente para nós lermos. Nós não temos desculpas para ler a Bíblia. Porque as pessoas às vezes dizem, não leio porque a letra é pequena. Só que tem Bíblia com letra grande. Mas eu não leio porque a letra é grande, mas tem Bíblia com letra pequena. Mas é porque eu não sei ler, mas tem Bíblia em áudio. Então tudo, meus irmãos, é desculpa. E nós só vamos ser crentes maduros, fortalecidos e crescermos no Senhor quando nós nos dispusermos a ler assiduamente as Escrituras Sagradas. Sem procurar desculpas. Sem procurar maneira de desviar dessa responsabilidade. Deus espera de nós que nós cresçamos, meus irmãos, na graça e no conhecimento, no entendimento das Escrituras e no relacionamento com Deus, crescimento espiritual, oração. E ele demonstrava, e aqui, meus irmãos, esse termo demonstrava, que ele fala, ele demonstrando que Jesus era o Cristo. Esse termo aqui é um termo de argumentação sólida. Ele está falando, ele está mostrando evidências. Ele está comprovando que Jesus era o Cristo que a lei falava, que a lei prometia. Então agora, meus irmãos, o perseguidor, aquele que queria matar os cristãos, é o defensor da fé. É o apologeta. É aquele que, apologeta é aquele que defende a fé. E agora ele está defendendo Cristo como Senhor e Salvador, como Filho de Deus. Aquele que veio para destruir o cristianismo, agora é o proclamador. E a voz importante, uma das vozes mais influentes do cristianismo da sua época. E agora o inimigo é o embaixador de Cristo. Então, meus irmãos, Lucas registra o início do ministério de Saulo para mostrar que a verdadeira conversão, ela produz uma transformação rápida, imediata. Ela produz testemunho corajoso e ela produz crescimento contínuo. Porque Cristo, meus irmãos, o Filho de Deus, ele vive e ele age pelo Espírito em nossas vidas. Ele está agindo em nós agora. Ele está nos aperfeiçoando. A imagem de Cristo está sendo forjada em nossas vidas por meio do Espírito Santo. E o que é que nós aprendemos com esse texto? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos ver aqui que esse texto nos traz 3 ideias principais. Em primeiro lugar, é que a conversão verdadeira, ela nos insere em uma nova vida em comunidade. A segunda verdade é que a conversão verdadeira, ela produz uma proclamação imediata de Cristo, um anúncio de que Cristo é o Senhor. E a terceira verdade é que a conversão verdadeira, ela gera crescimento contínuo de entendimento na fé. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Então aqui é um anúncio de que Cristo ressuscitado, ele continua transformando inimigos em filhos, perseguidor em proclamador. Ele ainda continua agindo, meus irmãos. Transforma o coração duro em corações amolecidos. Pessoas que perseguem a igreja em pastores que cuidam da igreja. Vamos orar pela Nigéria. Vamos orar pelas nações perseguidas para que Deus alcance o coração desses homens, como alcançou o coração de Paulo. Para que esses que são perseguidores se tornem pastores. Esses que ferem se tornem aqueles que cuidam e que saram a ferida da igreja. Porque Deus ainda tem poder para transformar vidas, meus irmãos. Deus ainda opera de forma maravilhosa. E para nós aplicarmos em nosso coração, em primeiro lugar, esse texto nos ensina como aplicação que a comunhão com a igreja é a parte essencial da conversão. Você quer se converter, meus irmãos, de verdade, uma evidência de que você se converteu de verdade, é que você participa da comunhão. Porque a comunhão com a igreja ela é a parte essencial da conversão. Nós vamos crescendo na fé, desenvolvendo, amadurecendo, quando nós entramos em comunhão. Cristo, meus irmãos, ele não salva para o isolamento, mas ele nos salva e ele nos insere no seu corpo.
é salvando e colocando no corpo. Salvando e o corpo de Cristo crescendo e amadurecendo e se fortalecendo e se tornando discipuladores de novos discípulos. É assim que o cristianismo ele cresce. Não existe cristianismo sem igreja. Isso aí é balela, é conversa fiada. Se alguém dizer eu sou cristão, mas eu não frequento igreja, ele na verdade é um grande mentiroso. Porque não existe cristianismo sem igreja. Você tem que estar aqui na igreja, participando da comunhão, amando seus irmãos. Pois é. A segunda verdade é que a conversão autêntica, nós devemos aplicar isso no nosso coração, inevitavelmente nos leva a falar de Cristo. Se nós de fato nos convertemos, meus irmãos, nós temos o dever de falar de Cristo. Nós temos a missão de falar de Cristo. De anunciar Cristo para os nossos amigos. Se Cristo nos mudou, meus irmãos, Ele vai nos levar a levar a palavra que mudará outras vidas. Não por obrigação, mas porque nós tivemos a nossa identidade transformada. É da nossa essência como cristãos falar de Cristo. Porque nós o amamos e nós falamos das pessoas que nós amamos. A terceira verdade, meus irmãos, que nós devemos aplicar em nosso coração é que nós não devemos subestimar o poder transformador de Cristo em qualquer pessoa. Ele tem poder para transformar qualquer vida. Desde aquela que nós temos a menos esperança, ele tem poder para transformar. A conversão de Saulo é a prova viva de que não há caso perdido, não há pessoas perdidas. Não há pessoas distantes o suficiente que Deus não possa trazer para perto. Cristo salva quem Ele quer, até aquele que nós julgamos impossíveis. E por fim, esse texto nos mostra que o crescimento espiritual é uma obra contínua de Cristo em nós. Assim como Paulo, ele cada vez mais se fortalecia, meus irmãos. Todos nós somos chamados a nos aprofundar nas Escrituras e crescer no poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? O mesmo Cristo que nos chamou, é Ele que nos edifica e nos fortalece. É Ele que efetua em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Amém? Vamos nos colocar sobre os pés. E vamos orar em agradecimento ao nosso Deus. Gracioso Senhor, Deus Pai, poderoso e santo, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos por Teu amor, por Tua bondade, por Tua generosidade, Senhor. Obrigado por Tua salvação e por Teu poder transformador que opera em nossas vidas e há de operar em várias vidas deste bairro, Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra poderosa transforme os corações, transforme nossos corações e também os corações das pessoas que nos ouvem e que estão neste mundo perdido. Que haja transformação verdadeira no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Ó Pai, que nós venhamos cada vez mais crescer em conhecimento, em graça, no Espírito. Que venhamos crescer no amor, Pai. Que tudo seja feito para a glória do Teu santo nome. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Estenda suas mãos, meus irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe e conduza em paz.